Elde. Muda Brasil. Agora é Aécio. A nova pesquisa Datafolha confirma: o Brasil quer a mudança e Aécio é o candidato que mais cresce na preferência dos brasileiros. Confira o resultado do primeiro turno. Dilma, 42%. Aécio, 34%. Agora, numa virada espetacular, Aécio sobe 17 pontos e passa à frente. Veja, Aécio, 51%. Dilma, 49%. A mudança já começou e a mudança é Aécio. 45%. Porque Dilma sai. Chega. Votei na Aécio porque eu sei que vai ser uma melhora muito grande para o Brasil. Eu espero uma retomada do crescimento, eu espero um controle da inflação, eu espero o desaparelhamento do Estado. Essa é a hora de mudança, porque mais 4 anos de PT não tem a mínima condição. Você vai ver agora alguns momentos de Aécio Neves no debate da TV Record, em que ele se posiciona sobre assuntos e temas polêmicos que interessam de perto os brasileiros. Assuntos e temas que mostram que, para voltar a crescer, o Brasil precisa mudar. Na verdade, nós só vamos voltar a crescer no momento que o Brasil voltar a ser respeitado, no momento em que nós resgatarmos a credibilidade nas regras que aqui são praticadas. Essa é uma outra herança macabra, perversa do atual governo, a desconfiança generalizada em relação ao Brasil. Nós não podemos compreender a pobreza apenas na vertente da privação da renda. Além disso, a privação de serviços, saneamento básico, saúde adequada e a privação de oportunidades caracterizam a pobreza. E a nossa proposta, Família Brasileira, busca classificar as pessoas que recebem, as famílias que recebem o Bolsa Família em 5 níveis de carência, das maiores até as menores. E nenhuma família ficará mais de um ano numa mesma faixa. Portanto, o Estado atuará e atuará de forma integrada para que a sua vida melhore. Em relação ao Bolsa Família, não só vão manter, como vou aprimorá-lo, porque para o PT interessa administrar a pobreza, eu quero a superação da pobreza. Infelizmente, as nossas empresas públicas e as nossas instituições foram tomadas por um grupo político que as utilizam para se manter no poder. Essa é a grande realidade. A cada debate em que nos encontramos, há uma denúncia nova em relação a Petrobras, por exemplo, talvez o retrato mais visível do descompromisso desse governo com a profissionalização, com resultados. E é isso que precisa mudar no Brasil. Eu me preparei para brigar ao seu lado. Eu me preparei para apresentar uma proposta ao país que permita que a inflação volte a ser controlada e nós voltemos a crescer, porque é o crescimento que gera emprego. Tem sido absolutamente claro no que diz respeito à Petrobras. Nós não vamos privatizá-la. Inclusive, um projeto de lei que proíbe a sua privatização é de autoria do PSDB. Mas eu vou reestatizá-la. Eu vou tirá-la das mãos desse grupo político que tomou conta dessa empresa e está fazendo aquilo que nenhum brasileiro poderia imaginar. Negócios há 12 anos, senhora presidente e senhora candidata. E a senhora era o presidente do Conselho de Administração desta empresa. É vergonhoso. Eu expresso aqui a indignação de milhões de brasileiros. As denúncias não cessam. Mas não há, senhora candidata, e vou falar aqui de forma muito franca, não há um sentimento de indignação. Eu não vejo em momento algum a senhora dizendo: não é possível que fizeram isso nas minhas barbas sem eu saber o que estava acontecendo. Não, candidata, essa indignação está faltando, mas eu a expresso aqui, porque nós temos nas nossas mãos uma oportunidade muito, mas muito preciosa de fazermos o Brasil se reencontrar com os brasileiros. É por isso que eu peço o seu voto para fazer um governo decente, eficiente, em seu favor. Veja agora algumas propostas de Aécio que vão ajudar a mudar o Brasil. Segurança. Aécio vai controlar com maior rigor as fronteiras do Brasil por onde entram as armas e as drogas que alimentam a violência e aumentar a repressão e punição ao tráfico. E com o Polícia na Rua, Aécio vai colocar 50 mil policiais que hoje fazem trabalho administrativo de volta às ruas para atuar cuidando da segurança. Social.
Aécio vai levar a experiência do programa Fica Vivo para todas as regiões do Brasil, afastando milhares de crianças e jovens que vivem em situação de risco social, do perigo das drogas e do crime. Implantar o programa Família Brasileira como estratégia de combate à pobreza de forma sustentável. Saúde. Na saúde, Aécio vai organizar e fazer funcionar melhor o que já existe. Vai criar os consultórios populares de saúde para acabar de vez com a demora das consultas com especialistas. Aécio também vai fazer 500 centros saúde de uma vez, com consultas, exames e remédios juntos num único lugar, com hora marcada e transporte exclusivo, simplificando e tornando mais eficiente o atendimento na saúde. Educação. Aécio vai levar para todo o país o programa Poupança Jovem, estimulando os alunos a concluírem o ensino médio. A cada ano, o governo deposita um valor que o aluno poderá sacar no final do curso para iniciar uma nova etapa em sua vida. E com um mutirão de oportunidades, Aécio vai trazer de volta à escola cerca de 20 milhões de pessoas que abandonaram os estudos, dando a elas um salário mínimo por mês para que voltem a estudar. Crescimento e infraestrutura. Aécio vai combater a inflação e a corrupção, recuperando a credibilidade nacional e internacional para que o Brasil volte a crescer. Vai implantar uma política de transportes e infraestrutura para investir nas obras que o país precisa. Portos, ferrovias, estradas e aeroportos, garantindo assim que o desenvolvimento econômico chegue a todas as regiões do país. Obras no Brasil para os brasileiros. O Brasil quer mudar e a mudança é Aécio. Aécio Neves é neto de Tancredo Neves. Esteve ao lado de seu avô na luta pela liberdade e a volta da democracia no Brasil. Presidente Tancredo Neves, a juventude não é o futuro deste país. Nós somos a garantia do seu presente. Muda, Brasil! Aécio é casado e pai de 3 filhos. Formado em economia, foi deputado federal e presidente da Câmara, onde liderou a aprovação da lei que acabou com a imunidade dos parlamentares para crimes comuns. A partir daí, os políticos passaram a responder por seus atos. Aécio foi 2 vezes governador de Minas Gerais. Numa gestão inovadora e corajosa, cortou o número de secretarias, cortou privilégios e, para dar o exemplo, cortou seu próprio salário pela metade. O Estado voltou a crescer e melhorou a vida das pessoas. Minas tem hoje a melhor educação fundamental do Brasil. E as famílias de Minas têm a melhor saúde do Sudeste. Resultados de um jeito de governar reconhecido internacionalmente. Aécio terminou seu 2º mandato com mais de 92% de aprovação dos mineiros. Em seus 30 anos de vida pública, Aécio acumulou experiência de governo, enfrentou e superou muitos desafios. Aécio está pronto para ser presidente e tem a força política para fazer as mudanças que você quer e o Brasil precisa. Brasil pra gente, decente, maduro, caminhando diferente, pra frente, seguro. Aécio é um cara leal, é um cara sincero. Uma das maiores qualidades do Aécio é saber montar equipes bastante eficientes. Mais do que ser um gestor, é ser um líder que tem uma equipe capaz de gerir realmente o futuro aí, os próximos passos do nosso país. É aquele cara que fala que vai fazer e faz. Quem conhece o Aécio confia. E eu conheço há 10 anos e confio bastante. Acorda o país inteiro, avisa o povo nas ruas. É quem pode consertar esse país. Aécio é o mais completo líder desta nova geração. Como um bom mineiro, sou testemunha de quanto ele realmente transformou o nosso estado. É um homem que tem DNA, do Tancredo Neves, o avô dele. Levanta, Brasil guerreiro, vem junto que a pátria é sua. A força que o Brasil precisa chamou. Para mudar, para melhorar, para voltar a crescer. Aécio, eu vou. Eu acho que ele tá no caminho certo. Se você pode escolher um caminho bom, por que escolher o caminho errado? O desenvolvimento tem nome, é Aécio Neves! A força que o Brasil precisa chamou. Aécio, eu vou. Nessa eleição, para o PT, o inimigo é o Aécio. Para o Aécio, a inimiga é a inflação.
Para o PT, o inimigo é o Aécio. Para o Aécio, a inimiga é a incompetência. Para o PT, o inimigo é o Aécio. Para o Aécio, a inimiga é a falta de crescimento. Para o PT, o inimigo é o Aécio. Para o Aécio, a inimiga é a corrupção. E aí, quem você acha que está lutando pelo Brasil? Aécio, presidente. Governo novo. Ideias novas. Segundo turno é sempre uma disputa entre dois modelos de governo. E as diferenças entre um e outro são bem evidentes. Dilma, todos sabem, é uma presidenta íntegra, que tem tolerância zero com a corrupção. Prova disso é o respeito que ela demonstra pela autonomia dos órgãos que fiscalizam e apuram as irregularidades na administração pública. O país foi surpreendido ontem com gravações dos depoimentos à justiça de 2 indivíduos presos pela Polícia Federal no meu governo por envolvimento em atos de corrupção. Todos sabem que tenho tolerância zero com a corrupção e deixei isso bem claro ao criar as condições para investigar todo e qualquer delito e malfeito e para levar a julgamento todos os corruptos e os corruptores. Nem sempre antes foi assim no Brasil. Muito pelo contrário. Aqui se costumava varrer a corrupção para baixo do tapete. O principal envolvido nas denúncias, que hoje faz acusações para diminuir a sua pena, foi demitido da Petrobras por mim e foi preso no meu governo. Tudo o que ele disse tem de ser apurado com rigor. Eu sou a primeira a exigir isso. Mas a investigação deve ser feita sem interferência ou manipulação política. A lei não pode ser aplicada ao sabor de circunstâncias eleitorais. Quem está dizendo isso é uma presidenta que nunca compactuou com qualquer tipo de irregularidade. Jamais aparelhamos a Polícia Federal ou a Procuradoria-Geral da República. Essa é a nossa diferença em relação aos governos tucanos. Nós investigamos, eles escondiam. Quem criou as condições como eu para combater a corrupção nunca será conivente com ela. Por isso, estou propondo a implantação de 5 medidas no combate à impunidade, pois a impunidade é o mal que alimenta a corrupção. Medida 1. Aprovar uma lei que transforme em crime e puna com rigor os agentes públicos que enriquecem sem justificativa ou não demonstrem a origem dos seus ganhos. Medida 2. Modificar a legislação para transformar em crime eleitoral a prática de Caixa 2. Medida 3. Criar uma nova espécie de ação judicial que permita o confisco dos bens adquiridos de forma ilícita ou sem comprovação. Medida 4. Alterar a legislação para agilizar o julgamento de processos envolvendo desvio de recursos públicos. Medida 5. Criar uma nova estrutura no Poder Judiciário, junto aos tribunais superiores, que dê maior agilidade e eficiência às investigações e processos movidos contra aqueles que possuem fórum privilegiado. Na sua essência, essas 5 medidas têm o objetivo de garantir processos e julgamentos mais rápidos e punições mais duras. Elas representam um golpe fortíssimo na impunidade. É claro que o amplo direito de defesa dos acusados será preservado, mas dentro de prazos mais razoáveis, porque hoje os julgamentos podem levar uma eternidade, o que só favorece os corruptos e os corruptores. Algumas das medidas que estamos propondo já estão sendo estudadas pelo Congresso Nacional e pelo Judiciário. Outras são inteiramente novas. O fundamental é que todos os poderes e toda a sociedade participem desse processo para mudar o que precisa ser mudado no Brasil. Tomo essa iniciativa baseada no meu compromisso com a ética na vida pública e com a defesa do patrimônio dos brasileiros. Com a certeza de que a corrupção e a impunidade não podem ser combatidas com bravatas ou palavras vazias, mas sim com medidas concretas e com uma verdadeira vontade de mudar o rumo das coisas. Em 1997, a imprensa denunciou a compra de votos para aprovar a emenda que permitiu a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, mas nada foi apurado.
Em 2007, a Procuradoria-Geral da República denunciou a existência do Mensalão Tucano, um esquema de financiamento irregular da campanha à reeleição do então governador mineiro Eduardo Azeredo, um alto dirigente tucano muito próximo a Aécio, mas até hoje ele não foi julgado. Mais recentemente, a imprensa denunciou que para obter um contrato nas obras do metrô, a empresa francesa Alstom pagou propina a vários políticos de São Paulo, estado governado há 20 anos pelo PSDB. Mas ninguém foi julgado até agora. Este ano, o ex-vice-governador de Aécio, Clésio Andrade, foi denunciado por desvio de verbas direcionadas a cursos profissionalizantes. Mas adivinha? Nada aconteceu até agora. Percebeu a diferença entre os dois modelos de governo? Enquanto os tucanos varrem tudo para baixo do tapete, Dilma defende que tudo se apure, que tudo se investigue. Porque quem não deve, não teme. O silêncio é o grande aliado da impunidade. Vejam o caso de Minas. Jornalistas que criticaram o governo de Aécio foram perseguidos e demitidos. 2 documentários disponíveis na internet relatam esse cerco à imprensa. Liberdade, essa palavra, de autoria do então estudante de jornalismo Marcelo Baeta. E Mordaça no Brasil, produzida pela Current TV dos Estados Unidos, que também sofreu tentativa de censura. Agora, Aécio entrou na justiça pedindo a remoção de links em redes sociais e sites de buscas como o Google, que trazem críticas e denúncias contra ele. Mas a tentativa de silenciar a imprensa não impediu que o povo de Minas percebesse as grandes falhas do governo Aécio. A resposta veio neste primeiro turno. Aécio perdeu para Dilma em Minas e seu candidato a governador também foi derrotado pelo PT. Não existe melhor prova de que Aécio e seu governo foram desaprovados pelos mineiros. Governo novo, ideias novas. Dilma vai criar o programa Mais Especialidades, uma rede nacional de clínicas onde consultas, exames e tratamentos com especialistas poderão ser feitos sem demora e no tempo certo. Governo novo, ideias novas. Dilma criou o maior programa de investimentos em transporte público com 143 bilhões de reais. A sua proposta é construir ou ampliar 9 metrôs, 14 VLTs e 180 BRTs e corredores exclusivos de ônibus nas principais cidades brasileiras. Governo novo, ideias novas. O trabalho de Dilma está em todo o Brasil. Exemplo de hoje, São Paulo. Aqui, Dilma garantiu grandes investimentos em obras de mobilidade, como o monotrilho da linha Prata, a expansão de mais linhas do metrô da capital e o VLT da Baixada Santista. Também tem muito investimento federal em obras de infraestrutura, como a construção do trecho norte do Rodoanel e a modernização do Porto de Santos. Na área social, o Mais Médicos já beneficia 7,5 milhões de pessoas em 344 municípios. O Pronatec já teve mais de 1.200.000 matrículas. E o FIES, o Ciências Sem Fronteiras e o ProUni já beneficiaram mais de 900.000 jovens paulistas. E tem mais. O Minha Casa Minha Vida já entregou e contratou 638.000 moradias em São Paulo. Mais que a CDHU entregou em toda a sua história. Isso sim é compromisso com o Brasil e com São Paulo. Minha Casa Minha Vida é um programa para a família. A gente, como pobre, presidente, a gente nunca teria essa oportunidade se não fosse o seu governo. Lá a gente morava, lá era no barro, a barraca. E você aqui são 2 quartos, são 2 sala, o banheiro é quase uma sala. A gente quer que as crianças desse país e as mães desse país tenham direito à casa própria. Isso é que eu acho muito importante. Dilma continua mobilizando o Brasil. Na quarta-feira, ela reuniu milhares de pessoas em Teresina, João Pessoa, Aracaju e Salvador. E em todas as capitais, deixou sua mensagem contra o preconceito ao Nordeste. Nós iniciamos uma grande transformação aqui no Nordeste. Foi onde o Brasil mais cresceu. Aqueles que dizem que aqui estão
As pessoas que não sabem votar nunca estiveram aqui, nunca conheceram a qualidade desse povo. Eleições livres são assim. O povo nas ruas, compromisso com a transparência e com o funcionamento das instituições. O resto é jogo sujo, de quem tenta tirar proveito do combate à corrupção e à impunidade para manipular o resultado eleitoral. Dilma, presidenta 13.